Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma coisa preocupante, tá? O Tarcísio falou duas coisas, né? Uma coisa que ele vai ser candidato à reeleição em São Paulo ano que vem, que não planeja ir para o governo, para a presidência e coisa e tal. Isso ele já tinha falado em outras ocasiões, o candidato dele é o Bolsonaro, isso daí ele tem acertado, tem dito isso sempre, e a gente concorda com isso, né? A decisão, se por um acaso o Bolsonaro estiver inelegível, pode ser que o Bolsonaro designe o Tarcísio ano que vem, mas aí é outra história. Até lá, o Tarcísio é candidato à reeleição em São Paulo, o Bolsonaro é candidato a presidente. Mas ele teria dito também, isso de forma reservada, que ele vai sair da política em 2030. Ou seja, que ele planeja se candidatar à reeleição em 2026, governar São Paulo por mais 4 anos e depois disso ele encerraria a carreira política dele. Isso ele não falou publicamente, ele falou para pessoas reservadas. Então a gente não sabe nem se é verdade isso, né? Tem mídias da esquerda falando aqui, a Veja, o Valor, mas tem também gente da direita aqui falando a mesma coisa, que ele disse que vai abandonar a vida política em 2030. Vamos entender esse caso aqui, por que ele pode estar falando esse tipo de coisa? Será que é sério? O que está acontecendo, né? Essa notícia foi sugerida por Está Tudo Girando, Baleão Barbudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Tarcísio disse que vai deixar a política após a reeleição em São Paulo. Ele fez duas declarações, tá? Tem uma declaração que está aqui no Valor, em que ele estava respondendo a uma repórter, em que a repórter perguntou, insistindo, mas como é que está o seu processo nacional? Você vai se candidatar a presidente? Como é que vai ser? Não sei o que lá. E aí a resposta que ele dá, eu não vou tocar o vídeo não, mas ele falando com a repórter, ele fala, não, 2026 eu vou candidatar ao estado de São Paulo, já está certo, não tem escolha nenhuma, não tem decisão nenhuma, eu vou me candidatar para o estado de São Paulo, para a reeleição no estado de São Paulo. Isso é esperado, eu já falei para vocês, é lógico que ele não vai se dizer, nem cogitar a candidatura federal, por vários motivos. Primeiro porque isso rifaria Bolsonaro, isso seria muito ruim para o Bolsonaro. Ou seja, o fato dele manter esse discurso mostra que ele está do lado do Bolsonaro. Eu tenho certeza que o Kassab, que o Temer, que tem um monte de gente em torno do Tarcísio que está querendo que ele declare que, olha só, sou candidato a presidente ano que vem. O pessoal adoraria isso, Temer adoraria isso, Kassab adoraria isso, um monte de gente adoraria isso, e seria bom para ele, tá? Ele próprio ganharia com isso, porque ele já estaria inaugurando a nova campanha para 2026 com uma força muito grande, né? Ah, mas os bolsonaristas abandonariam ele. Uma parte dos bolsonaristas abandonaria mesmo, eu não tenho dúvida disso. Tem uma parte dos bolsonaristas que não gostaria do Tarcísio de forma independente, dessa forma. Mas a verdade é que, como eu falei para vocês, eu, por exemplo, chegando no segundo turno entre Tarcísio e Lula, meu amigo, vou votar no Tarcísio, mesmo que ele tenha brigado com o Bolsonaro, é lógico. Não tem esse negócio, né? O Tarcísio sabe disso. Essas pessoas todas em torno dele sabem disso. O Tarcísio teria muito a ganhar decretando agora que sim, vou ser candidato em 2026. Por que ele não está fazendo isso? Ele não está fazendo isso justamente em respeito ao Bolsonaro, porque o segundo ponto é esse, né? No momento que ele falar isso, rifou Bolsonaro. Ninguém mais se importa com Bolsonaro. Vai ser uma pressão enorme para fazer o Tarcísio presidente ano que vem, por ele ser visto por muita gente como um bolsonarista moderado, né? A esquerda não gosta disso não, os bolsonaristas não gostam disso também não, mas a verdade é que é uma excelente opção, né? O Tarcísio é uma excelente opção, é um cara ligado ao bolsonarismo, e com isso ele mostra que ele está do lado do Bolsonaro. Ele está se prejudicando, ele está piorando a situação dele para ajudar Bolsonaro, para dizer que não vou querer isso daí. E uma forma que ele está dizendo também de concluir essa história é dizer que vai sair da política em 2030. Veja, eu sempre falo isso aqui, política é a perspectiva de poder no futuro. O poder atual depende do poder no futuro. Se você está dizendo que você não vai ter poder no futuro, você está abrindo mão de poder no presente. Você está ficando mais fraco no presente, tá? Então, ao dizer que ele não vai se candidatar, que 2030 vai acabar, que ele não vai se candidatar a nada, que ele vai aposentar e coisa e tal, ele está justamente abrindo mão desse tipo de coisa. Por que ele está fazendo isso? De novo, primeira coisa, para ajudar Bolsonaro. Ponto final. Deve estar havendo uma pressão muito grande lá nele. Imagina, Temer, Kassab, tá a turma toda pressionando o Tarcísio para tomar uma decisão. O Tarcísio, ele sabe que ele tem uma força muito grande, mesmo entre os bolsonaristas ele teria uma boa aceitação, mas ele sabe também que é muito arriscado ele fazer isso e de novo, ele gosta do Bolsonaro, ele está no lado do Bolsonaro.
Então, no final das contas, ele está poupando o Bolsonaro e está também saindo dessa briga por enquanto. Ele está deixando muito claro, nessa entrevista aqui, ele está deixando muito claro que ele vai se candidatar ao governo de São Paulo. Aí estão dizendo também que ele falou dessa vez apenas para pessoas internas de que ele acabaria a carreira política dele em 2030, né? E, de novo, é o mesmo sentido, é a mesma coisa basicamente que ele está falando. Ele está querendo dizer que, olha só, eu não tenho plano nenhum, eu não tenho ambição nenhuma. O candidato a presidente é o Bolsonaro. Porque essa altura tem muita gente pressionando ele. Aí, Tarcísio, você pode brilhar, você pode ser presidente do Brasil, você pode ser o cara que vai resolver o problema do Brasil e coisa e tal. E ele está colocando, olha, não tenho intenção nenhuma. Estou do lado do Bolsonaro, o presidente é o Bolsonaro. Isso é uma atitude muito importante do Tarcísio. E que, não tenha dúvida, eu acho que é uma declaração importante nesse momento, mas que pode ser revertida depois. Eu não estou dizendo que ele está mentindo, eu estou dizendo que ele está falando o sentimento dele atual, a visão dele atual. Daqui a alguns meses, quando chegar 2026, ou mais para frente, depois que ele ganhar a reeleição em São Paulo, se ele ficar em São Paulo mesmo e ganhar a reeleição e coisa e tal, eu tenho certeza que existe possibilidade de demover ele dessa ideia. O Tarcísio é um cara muito importante, é um cara muito competente, tem uma cabeça muito boa, no sentido correto, e eu acho que tem tudo para ser um grande presidente do Brasil. Em algum momento ele vai ser. Quando que ele vai ser, eu não sei. Mas em algum momento eu tenho certeza que ele vai ser a principal figura da direita brasileira, né? Então, assim, de novo, não fiquem preocupados com isso. Isso para mim está tudo no mesmo ambiente do Tarcísio está querendo, está sendo pressionado por Temer, por Kassab, por um monte de gente para declarar a candidatura dele e sacanear Bolsonaro, porque esse pessoal tá doido para sacanear Bolsonaro, e ele sabe que não vai fazer isso, ele não quer fazer isso, ele tá leal ao Bolsonaro, ele continua leal ao Bolsonaro, ele continua dizendo que não, que ele vai ser candidato ao governo de São Paulo e que vai sair da política depois, que não quer porcaria nenhuma, não tem ambição nenhuma, não quer ir a lugar nenhum, né? Então esse é um ponto importante. Eu acho que isso aqui, eu vejo isso como uma demonstração de apoio para o Bolsonaro. De fato, é o que a Veja diz também, como prova de fidelidade a Bolsonaro, o Tarcísio diz que vai deixar a política após a eleição em São Paulo. Por quê? O que o pessoal estava falando com ele? Bom, Tarcísio, você vai se reeleger em São Paulo, se você ficar em São Paulo, vai se reeleger. E aí, 2030, você vai se candidatar à presidência da República? Naquele sentido de que, pô, em algum momento você vai trair Bolsonaro, em algum momento você vai se voltar contra Bolsonaro. É isso que eles estavam querendo. Ele falou, não, 2030 eu vou acabar. Acabou minha carreira política, não vou fazer mais nada. Vou fechar a loja, vou trabalhar com a minha família, vou cuidar dos meus negócios, da minha família e coisa e tal. A esquerda está frustradíssima de que não consegue tirar uma declaração do Tarcísio brigando com o Bolsonaro. Eles adorariam isso, é tudo que eles querem, é esse tipo de coisa, e não vão conseguir. E também tem uma turma dentro dos bolsonaristas que adoraria também que o Tarcísio fizesse alguma coisa nesse sentido, porque tá doido para rifar o Tarcísio em nome de não sei quem. Não, assim, veja, eu entendo, é lógico, o candidato é o Bolsonaro. Mas, gente, a gente tem que acordar para a vida que existe a possibilidade do Bolsonaro estar inelegível em 2026. A gente vai ter que ter uma alternativa nesse caso. De novo, eu concordo, o candidato a presidente é o Bolsonaro. Mas, segundo, quem ele indicar vai ser o candidato. Agora, e se ele indicar o Tarcísio? Esse é o ponto, né? Se o Tarcísio for concorrer em 2026, vai ser com o apoio de Bolsonaro. Outra coisa que o pessoal está levantando, e que inclusive está nessa entrevista aqui, é que a repórter pergunta, mas se você for candidato a presidente, você tem que sair do governo do estado em abril do ano que vem. Então, abril de 2026, o Tarcísio teria que sair do governo do estado. Se ele for candidatar à reeleição, ele pode continuar no governo do estado e se candidatar à reeleição. Mas se ele for candidatar para outro cargo, por exemplo, para presidente, ele precisa sair em abril, né? E aí a grande dúvida do pessoal, será que ele vai sair, que ele vai ficar e coisa e tal? E eu acho que não tem questionamento nenhum aqui, né? Ele sai em abril, pronto, sai em abril. Mas se ele for candidato ao governo de São Paulo, ele pode se candidatar ao governo de São Paulo do mesmo jeito. O Eduardo Leite fez isso no Rio Grande do Sul, vocês lembram? O Eduardo Leite, nas últimas eleições, estava em dúvida se seria candidato à presidência ou se seria candidato à reeleição no Rio Grande do Sul. Quando chegou em abril, ele saiu do governo do Rio Grande do Sul, saiu, né, abriu mão, e primeiro disse que ia lançar a candidatura à presidência, mas depois, no final, ele decidiu se candidatar ao governo do estado. Então, em abril do ano que vem, é muito fácil o Tarcísio fazer a mesma coisa. Esses meses antes da eleição, ele vai deixar um vice que é aliado dele, então esses meses antes da eleição não vai fazer muita diferença no final das contas, e ele vai ganhar. E se por um acaso ele desincompatibilizar em abril,
mas o Bolsonaro estiver elegível e o Bolsonaro designar outra pessoa para ser candidato a presidente, ele vai se candidata ao governo de São Paulo do mesmo jeito, não tem problema nenhum, não tem nada, nenhuma falha nisso daí, né? Então eu acho que isso daqui está uma coisa excelente, o Tarcísio está fazendo a coisa correta nesse caso, é realmente não se comprometer. Agora, tudo que os anti-Tarcísio e anti-Bolsonaro querem é que o Tarcísio fale contra o Bolsonaro, e não estão conseguindo. Esse é o desespero da esquerda. Tarcísio não está traindo o Bolsonaro. E desespero também de alguns bolsonaristas que não gostam. Eu não consigo entender porque tem gente que não gosta do Tarcísio, não consigo entender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.